Estamos alegres aqui com a presença visitante, Beto Esmeralda. Deus abençoe. A Zuma já não é a primeira vez. Zuma já é a terceira vez já conosco. A Beto Esmeralda, casal amigo, irmãos em Cristo, estão nos visitando pela primeira vez. Que Deus abençoe mais e mais outras vezes. Como nós falamos, anunciamos essa semana, nós estaremos ministrando nessa noite sobre o agir do Espírito Santo. E eu quero que você abra a sua Bíblia, João 14, versículo 16. João 14, 16. Todos acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, em algumas versões, consolador, para que fique convosco para sempre. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço pela Tua palavra e eu peço que nessa noite o Senhor ministre em cada coração, Senhor. Primeiramente no meu, Senhor, porque essa palavra também é para mim, Senhor. Eu peço a Deus que vidas sejam abençoadas pela Tua palavra e peço que tudo aquilo que possa vir para atrapalhar os Teus servos de receberem a Tua voz, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Toda distração com as coisas lá de fora, Senhor, todo espírito de sono nesse momento, Senhor, tudo isso, Pai, caia por terra para que vidas sejam abençoadas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falei, eu quero falar do Espírito Santo. E o Espírito Santo, muitas vezes, ele é esquecido, né? Se fala muito no Senhor Jesus, como temos que falar. Fala muito do Pai, e muitas vezes se fala pouco do Espírito Santo, ou se conhece muito pouco do Espírito Santo. Mas quando eu me converti, eu me lembro que quando se falava de Espírito Santo, a única coisa que era associada ao Espírito Santo, sabe o que era? O dom de línguas. Então, falar em línguas é um dom do Espírito Santo. Mas as pessoas, tudo que falava Espírito Santo tinha que ter o dom de língua. Quando a atuação, o agir do Espírito Santo vai tão além, e é isso que nós queríamos falar. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, tá? Deus existe, tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três em um, são a mesma pessoa? Não. São três pessoas diferentes. Ah, mas o Espírito Santo, eu pensei, força, alguma coisa, não, é uma pessoa. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele sente, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele se entristece, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo se alegra, então ele tem uma personalidade. Então nós temos que entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e muitos, como eu falei, muitos têm desprezado, muitos fazem chacota com o Espírito Santo. Brincam. Semana passada eu falei isso, nunca brinque com as coisas espirituais. E as pessoas muitas vezes, dentro da igreja, brincam com coisas espirituais. Com as coisas de Deus nós não brincamos. Essa semana, a Derilene, ela estava no curso dela, ela faz de culinária, e lá no curso tem um rapaz que é evangélico, e ele começou a brincar, falando em línguas estranhas, de brincadeira. Aí ela bateu no ombro dele, lá brincando, caçoando. É uma pessoa evangélica, uma pessoa que frequenta uma igreja evangélica. Ela falou assim, bateu no ombro dele e disse assim, olha só, não faz isso não. Aí ele olhou espantado e disse assim, eu sou esposa meu marido é pastor, e ele fala que esse tipo de coisa não se faz. E disse que o rapaz ficou todo sem graça, ficou quietinho. Mas com as coisas de Deus não se brinca.
Como eu já vi até pastores brincando com dom de línguas. Gente, é algo muito sério brincar com as coisas espirituais. E quando nós falamos do Espírito Santo, nós podemos ver a atuação primeiramente do Espírito Santo no Velho Testamento. Só que no Velho Testamento, o Espírito Santo não vinha sobre todas as pessoas. Ele vinha em porções. Como você sabe, pastor, que ele vinha em porções? Porque quando Eliseu perguntaram a Eliseu o que ele queria, que ele falou: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre o quê? Elias. Então era dado em porções. E outra coisa, em pessoas específicas. Davi era cheio do Espírito Santo. Elias era cheio do Espírito Santo. Alguns homens, Moisés era cheio do Espírito Santo. Alguns homens específicos eram cheios do Espírito Santo. E nós podemos ver a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus. Em toda a vida de Jesus, houve o agir do Espírito Santo. Jesus foi gerado através da ação do Espírito Santo. A palavra de Deus fala. O poder do Espírito Santo veio sobre Maria. Quem concedeu Jesus? Foi através do Espírito Santo. A Bíblia fala que quando Jesus era menino, ele crescia em graça e conhecimento no Espírito. Através do Espírito Santo ele ia crescendo. A Bíblia fala que quando ele foi batizado nas águas, Jesus foi batizado nas águas, se você não sabia. Através de João Batista, ele foi batizado nas águas. Na hora que ele estava sendo batizado, o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu como o quê? Como pomba. E após ele ser batizado, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. Quando Jesus começou o seu ministério, para não usar as minhas palavras, eu vou falar para você. Jesus não praticava milagres? Jesus curava? Amém? Gente, pode glorificar, pode falar amém. Levantar e ir para banheiro, isso atrapalha. Conversar atrapalha. Aleluia, glória a Deus, amém, não atrapalha. Olha Jesus, Jesus curava, Jesus ressuscitava mortos, Jesus fazia vários milagres. Olha o que a palavra de Deus fala em Lucas 4,18. O próprio Senhor Jesus falando isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos... Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista ao cego, para pôr em liberdade os oprimidos. Sabe quem falou isso? Foi Jesus. Então, quando Jesus curava um cego, era pelo poder de quem? Do Espírito Santo. Quem está falando isso não sou eu. A palavra de Deus fala que pelo agir do Espírito Santo, Jesus pregava, ensinava, pelo agir do Espírito Santo ele curava o cego, pelo agir do Espírito Santo ele curava o paralítico. Eu não vou ficar lendo vários versículos, mas quando Hebreus 9,14, quem quiser só anotar referência, até quando Jesus foi levado à morte, o Espírito Santo entregou Jesus como cordeiro sem mácula. E quando ressuscitou ao terceiro dia, a palavra de Deus, não precisam abrir, está em Romanos 8, diz que através do Espírito Santo Jesus ressuscitou. Então, se nós podemos ver o agir do Espírito Santo na vida do nosso Senhor Jesus, aquele que nos salvou, agora eu quero falar sobre o agir do Espírito Santo em nossa vida. Nós estamos aqui é através do agir do Espírito Santo. Ele quer ter intimidade com você. Você sabia que o Espírito Santo quer ter intimidade com você? Mas nós vamos ver o agir de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas. A primeira coisa que a palavra, nós encontramos na palavra, como o agir do Espírito Santo em nossa vida, ele nos convence. João 16:8 diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmão, você de repente pensa, você tem um familiar que você diz assim: eu já tentei de tudo quanto é jeito,
levar e convencer meu familiar a receber Jesus como Salvador. Sabe quando você vai convencer? Nunca. Sabe quem convence? Se você está aqui nessa noite, sabe quem te convenceu que você era um pecador? Porque se você chegar para as pessoas lá fora, as pessoas não se acham pecadoras. Gente, muitos vão falar, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Nós nos achamos, antes de conhecermos a Cristo, nós nos achamos justos. Não, gente, os meus erros são tão pequenininhos, não era assim com vocês? Mas um dia o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, o Espírito Santo convenceu a mim e a você. Você é pecador, você precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus. O Espírito Santo nos convence que nós precisamos de Jesus. Se o Espírito Santo não tivesse te convencido, não foi sua esposa que te convenceu. Não foi seu filho, sua filha, sua mãe ou seu pai que te convenceram. Foi o Espírito Santo que te convenceu. Ele me convenceu, ele disse assim, Rogério, você é pecador, você precisa de um Salvador. Foi o Espírito Santo que convenceu Maria que ela era uma pecadora. Ah, pastor, como você fala isso, pastor? É o que diz a palavra. Maria, sabe o que Maria cantou? Minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Se Maria falou, minha alma se alegra em Deus, meu Salvador, só precisa de salvação quem tem pecado. O único que não precisava de Salvador, sabe quem era? Jesus Cristo. Todos nós precisamos de Salvador. E para nós recebermos Jesus como Salvador, nós temos que reconhecer, precisávamos ser convencidos pelo Espírito Santo que nós éramos pecadores. E não existe pessoas impossíveis. Por isso que eu falo, às vezes essa pessoa não adianta orar. A primeira pessoa que eu levei para Cristo foi um homossexual. E olha que pregar para homossexual é difícil. Teve um rapaz que era homossexual, que trabalhou comigo, que eu ia pregar para ele e disse assim, como eu gostaria de entrar para a igreja, mas eu não consigo abrir mão desse tipo de vida que eu tenho. Mas a primeira pessoa, quando eu me converti, que eu falei de Jesus e se converteu, foi um homossexual. Foi eu que convenci. Sabe a única coisa que eu falei para ele querer Cristo? Eu cheguei, Jesus te ama. Falei muita coisa. Falei tudo, mas em poucas palavras. Mas quem convenceu, será que foi as minhas palavras ou foi o Espírito Santo que convenceu ele? Foi o Espírito Santo. Então a primeira coisa que nós vemos no agir de Deus foi que um dia nós fomos convencidos pelo Espírito Santo que nós precisávamos de um Salvador. A segunda coisa que nós encontramos na palavra do agir de Deus em nossas vidas é que Ele habita. Olha 1 Coríntios 8, não preciso abrir, 6,19, só preste atenção. Diz a palavra do Senhor: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. O Espírito Santo, ele habita em mim, o Espírito Santo habita em você. Uma vez chegou uma pessoa para mim, já com muito tempo na igreja, e falou assim, eu queria tanto receber o Espírito Santo. Sabe o que eu falei para ela? Você já recebeu o Espírito Santo. Ah, não, mas eu não falo em línguas estranhas. Eu falei, mas você já recebeu o Espírito Santo. Como assim, pastor? A Bíblia fala que todo aquele que recebe o Senhor como Salvador, recebe o Espírito Santo no mesmo momento. Então não é porque você não fala em língua estranha que você não tem o Espírito Santo em você. Você é a habitação do Espírito Santo desde o momento que você tomou a decisão. Eu sou de Jesus. Jesus entra no meu coração. Você falou, Jesus entra no meu coração. E o Espírito Santo veio sobre a tua vida e começou a habitar em você. Só que o que nós temos que saber sobre essa habitação, eu sou uma habitação. Todos nós somos a habitação do Espírito Santo. Só que o agir, né, dentro dessa habitação depende da liberdade que você dá para o Espírito Santo.
É como eu convidar uma pessoa para morar na minha casa. Nós convidamos, eu e minha esposa, convidamos alguém para morar lá em casa. Só que a pessoa, quando vai morar lá em casa, eu chego para a pessoa e falo assim, tudo bem, vem morar aqui. Mas, por favor, quando quiser que ligue a televisão, me peça. Eu ligo. Se quiser alguma coisa da geladeira, é só falar que eu abro. Aquela pessoa está tendo liberdade no local que ela está morando? Ela está se sentindo como? Um visitante. O Espírito Santo não quer ser um visitante em nossas vidas. Ele quer habitar em nós. Ele quer ter liberdade. Então, quando você convida alguém para morar com você, você dá liberdade, a pessoa diz assim, eu quero pegar, pô, pega lá, você mora aqui, a casa é tua, essa casa é sua, pode fazer, pode ir para onde você quiser. Então, o agir do Espírito Santo em nós, ele habita na irmã Líbia, em todos nós, é de acordo com a liberdade que nós damos para o Espírito Santo agir e atuar. Ele quer atuar numa área da nossa vida, aí você fala assim, não. Você pode ficar aí quietinho. Mas nessa área, muitas vezes, o que acontece? Nós não deixamos. Ele quer agir, muitas vezes não deixamos. Então nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo atuar na nossa vida. Outra coisa, o Espírito Santo transforma. Às vezes tem pessoas que falam assim, pastor, mas então o irmão entrou para a igreja. Você tinha que falar para ele mudar. Eu ministro a palavra. Mas o homem não transforma o homem, você sabia disso? Eu não tenho poder, como pastor, ou nenhum irmão tem poder de transformar ninguém. Aquele que é desonesto, só pode passar, não vai deixar de ser desonesto por eu falar para ele, olha, você é de Jesus, deixa de ser desonesto. Eu prego isso, mas ele não vai deixar. Sabe como ele vai deixar? Através da ação do Espírito Santo na vida dele. Então, olha pastor, esse cabra aí, ele não é honesto, eu conheço ele de muitos anos. Não importa quantos anos você conhece, quando o Espírito Santo transforma, ele transforma para valer. Esse cara, ele é infiel. Não importa se ele era infiel, o Espírito Santo se transformar, ele vai passar a ser fiel. Então o passado dele vai ficar para trás. Esse cara era maldoso, criminoso, seja lá o que for. O único que pode transformar não é o homem, gente. O homem não tem condições, rapidinho, o homem não tem condições de ser transformado pelo próprio homem. Mas o homem é transformado, é pelo Senhor. Deus que transforma. Mas olha, eu já era, quase tinha pouca coisa para ser transformado. Você que pensa. Muito eu fui transformado pelo Senhor. Até hoje o Senhor trabalha na minha vida. Muitas coisas ainda Deus vai mudando, vai transformando. O trabalho do oleiro é constante na nossa vida. Outra coisa que a palavra de Deus fala, o Espírito Santo nos sela. O que é sela? É como se colocasse uma marca. Efésios 1:13 diz, na qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo. Não foi o que eu falei agora há pouco? Vós, ouvido a palavra da verdade, foi convencido pelo Senhor, o evangelho da vossa salvação, começou a crer no Senhor, foste selado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos sela. E quando nós somos selados pelo Espírito Santo, e quando o inimigo das nossas almas olha para aquele que é selado com o Espírito Santo, sabe o que ele não pode fazer? Tocar. Se você é selado pelo Espírito Santo, o inimigo não pode tocar na tua vida. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu estou com medo, pastor. Fizeram um trabalho contra mim. Meu irmão, você é de Deus, é selado. Então não vai ser nenhum trabalho, não tem que ter medo de trabalho.
Ah, fizeram um trabalho lá, estão com olho grande. Meu irmão, deixa o olho grande, olho gordo, seja lá o que for. Você tem um selo. O inimigo não pode te tocar. Contra a tua vida não há encantamento. Muitas vezes é isso que eu estou falando. Muitas vezes nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Acho que o inimigo vai tocar naquele que tem o Espírito Santo, o Espírito Santo tem o selo do Espírito Santo. Ao máximo que ele pode fazer, sabe o que é? Tentar jogar ciladas. Se você estiver firme com Deus, firme no Espírito Santo, a Bíblia diz que você vai resistir às ciladas do inimigo, para que possais resistir às ciladas do inimigo. Ele pode lançar setas, dardos inflamáveis. O que é dardo inflamável, pastor? Cansei já de falar com os irmãos. Ele não pode me tocar, mas ele pode tentar lançar medo, pode tentar lançar angústia, pode tentar lançar ansiedade. E nós temos que estar firme com Cristo, com a armadura da fé, para que quando esses dardos vierem contra as nossas vidas, nós possamos o quê? Resistir. Então, nós somos selados pelo Espírito Santo. A palavra diz também que o Espírito Santo, ele distribui dons sobre as nossas vidas. Eu falei sobre o dom de línguas. Mas o dom de línguas não é o único dom. Tem gente que acha que o cristianismo, o crente, o cristão só recebe o dom de línguas. Nós temos o Senhor dar dom de línguas. Pastor, você é contra a profecia? Não. Mas se você recebe uma profecia, pede confirmação ao Senhor, porque muitas pessoas, como eu falei, às vezes você recebe uma coisa, acha que é do Espírito Santo, não é. Então tem que tomar cuidado. Deus usa pessoas de revelação? Usa. Mas eu sempre falo uma coisa. Se Deus te deu um dom de revelação e você tem uma revelação para a irmã Líbia, eu não preciso passar a revelação para vocês. Eu vou passar para quem? A irmã Líbia. A revelação não é para vocês. A revelação é para a irmã Líbia. Até coisas que eu comecei através dos dons, a Bíblia diz que eu tenho que buscar os melhores dons. Mas algumas coisas você vai aprendendo com o Espírito Santo, antigamente não era já natural. Eu falava em línguas alto. Eu estou orando menos em línguas hoje do que eu orava antes? Não. Só que quando eu vejo na palavra que diz que o dom de línguas é para minha edificação com Deus, para que eu preciso orar em línguas altas? Eu posso ficar no meu cantinho ali, orando em línguas estranhas. Entendeu? Que a Bíblia diz o quê? Que o dom de línguas é para edificação. Eu não sou contra os irmãos que oram alto, mas eu estou falando comigo. A Bíblia coloca que entre os dons tem de milagres. Tem gente com dom de milagres. Tem gente com dom de cura. Eu tinha um problema de coluna, já contei para os irmãos, um problema de coluna sério, fiz vários tratamentos e nada. Um dia um pastor que tinha um dom de cura, orou pela minha coluna, não tem mais. Isso através do agir de quem? Do Espírito Santo, não é o agir da pessoa, mas a pessoa recebeu o dom. Só que nós temos que tomar muito cuidado, que as pessoas associam o agir do Espírito Santo com muito barulho. Uma igreja não precisa ser barulhenta para ser cheia do Espírito Santo. É isso que nós temos que entender. Olha, teve a última ceia nossa aqui, nós não gritamos, não teve grito nenhum. Mas depois vários irmãos chegaram assim, olha, eu senti a presença o agir de Deus tão grande, a presença de Deus tão forte nesse lugar. Teve grito. Precisa de muito grito. E hoje em dia, usando o Espírito Santo, eu tenho visto coisas absurdas e nós temos que tomar cuidado. Ah, pastor, tinha que deixar entrar essas coisas na igreja. Não vai acontecer. Pessoas, às vezes... Gente, para que o Espírito Santo vai imitar uma metralhadora? Esse dia eu estava vendo um monte de gente dentro da igreja assim, gente, eu quero uma explicação lógica na palavra para mim. Outra igreja que eu via, cada um imitava um animal, um latia, outro miava, e outro era igual gato. Eu disse,
Nós não encontramos isso, base nisso é o quê? Na palavra. Para que o Espírito Santo vai fazer você andar que nem cachorro aqui e latir? Então nós temos que ter um entendimento do Espírito Santo, discernimento, para ver o que é do Espírito Santo e não. Um dia até me ofereceram um pastor que vai nas igrejas e ele dá o número da identidade de todo mundo. Para que o Espírito Santo vai dizer a identidade das pessoas? As coisas têm que ter entendimento, tem que ter discernimento. Nem tudo que parece, explica, pastor, como isso acontece. Eu não sei como acontece, só sei que não é assim que nós encontramos o Espírito Santo agindo. Outra coisa, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo nos unge. Todos nós precisamos da unção do Espírito Santo. Meu irmão, não adianta eu estar aqui pregando se não tiver unção. Eu falei isso semana passada, sem a unção do Espírito Santo, não adianta. Vai ser palavras. Não vai acontecer nada no teu coração se a palavra não tiver com a unção do Espírito Santo. Aquele que o ouve, você está aí, você precisa, para você receber a palavra, você precisa da unção do Espírito Santo para te renovar, meu irmão. É diferente a pessoa que tem a unção, está cheia do Espírito Santo, quando recebe a palavra, meu irmão, ela vibra. E está sem unção, ela fica murchinha. Não está acontecendo nada, são só palavras. Tem gente que fala assim, eu nem gosto de palavra, eu gosto só de louvor. Por mim, a igreja era só louvor. Não, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Então, aquele que canta, aquele que está aqui louvando, Marcos Vinícius é pequenininho, ele está debaixo da unção. Você acha que Deus não pode encher esse menino, não encheu esse menino, não está cheio do Espírito Santo para estar aqui, não. Está cheio da unção de Deus, sim. Porque esse menino, há 2 ou 3 anos atrás, disse assim, eu quero Jesus no meu coração. Ele não tem, eu acho que tem quantos anos, Marco Vinícius? Tem 9, mas cheio do Espírito Santo, que é compromisso com Deus. Tem muita gente aí que está com 20, 30, 40, e não está nem aí com as coisas de Deus. Nós precisamos da unção para orar pelas pessoas, para completar o ministério de Jesus. Sabe, Deus quer usar você, mas para nós sermos usados pelo Senhor, para pregar, para cantar, para evangelizar, nós precisamos de unção de Deus. Outra coisa que a palavra de Deus fala, já estou terminando, o agir do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele intercede por nós. Romanos 8, 26 diz, do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meu irmão, olha que coisa linda. Tem vezes que você não tem força para orar. Quantos aqui não já passaram por luta, está passando por um momento, você está tão angustiado. Tem gente que não fica angustiado? Não, todos nós ficamos. Você está angustiado, sem força, passando por um problema muito grande, está sem força para orar. O que a Bíblia fala? O Espírito Santo intercede ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Gente, é clamando mesmo o Espírito Santo em você. O Espírito Santo intercede por mim. Então, o Espírito Santo intercede por você. O Espírito Santo, diz a palavra, ele nos instrui. Um exemplo. Você está ouvindo a palavra agora, o Espírito Santo está te instruindo. Quando você pega a sua Bíblia em casa, a Bíblia não foi feita para ficar na prateleira a semana toda sem abrir. Mas quando você pega a sua Bíblia em casa e vai ler, o Espírito Santo te instrui. Quando você vai falar para alguém, eu me lembro que quando eu era novinho na fé, grupo de jovens nossos ficava lá na praia evangelizando, está o Silvinho aí, a gente ficava lá cantando, e um grupo ia para o calçadão para evangelizar. E na época meu líder dos jovens, o Luciano, eu cheguei para ele e falei assim, eu queria evangelizar, mas eu não sei falar.
Aí eu não esqueço nunca mais o que o Luciano Vilaça falou para mim. Disse assim: Rogério, vá, que o Espírito Santo vai colocar as palavras nos seus lábios. É o Espírito Santo. Quantas pessoas você falou assim: gente, eu fui evangelizar tal pessoa, eu não sei de onde saiu aquilo. Ou de repente tem pessoas que falam assim: eu falei uma coisa para a pessoa e depois eu vi que tem na Bíblia, mas eu nem tinha lido aquilo. É o Espírito Santo agindo. O Espírito Santo nos envolve. Nós encontramos o anjo falando para Maria que o Espírito Santo ia envolver Maria. O que é envolver? Tomar, gente. Eu quero te falar uma coisa. Um dia desse eu estava fazendo um trabalho, até comentei com a missionária, eu fui envolvido pelo Espírito Santo de uma tal maneira. Posso até falar, teve um dia que eu fui sozinho aqui orar em frente aos hospitais. Eu fui tomado, envolvido de uma tal maneira pelo Espírito Santo. O que é ser envolvido? Pela presença de Deus. Você totalmente tomado pela presença de Deus. Sabe, e é uma coisa linda, é isso que Deus quer de cada um aqui, verdadeiramente você seja envolvido. Que você não saia do culto sem sentir a presença, porque Ele está aqui. Olha, a presença de Deus, você não é pelo pregador. Esse pregador eu gosto, esse eu não gosto. Meu irmão, não olhe para pregador, não olhe para quem está cantando, olhe para o Senhor. Se você veio para o culto e não sentiu a presença, o problema não está no culto, o problema está no teu coração. Então todos os cultos deixa o Espírito Santo te envolver. E para assim que você sinta a presença de Deus. E te envolver não quer dizer que você vai entrar em transe, não. Tem gente que acha que o Espírito Santo vai envolver, ter controle. O Espírito Santo é diferente do espírito maligno. O espírito maligno, quando entra na pessoa, a pessoa perde o domínio todo. O Espírito Santo não. Você é envolvido pelo Espírito Santo, mas você tem controle sobre o seu próprio corpo. Não é porque eu estou envolvido pelo Espírito Santo que eu vou ficar plantando bananeira aqui. Quando você está cheio do Espírito Santo, muitas vezes você é tomado pelo emocional, mas a Bíblia diz que nós temos que oferecer para o Senhor um culto racional. Então nós sabemos o que estávamos fazendo, meu irmão. Na hora nem sei o que eu fiz, pulei cambalhota, caí no chão, chutei isso, chutei aquilo. Eu já vi tudo isso, gente. Eu já vi tudo isso. Já vi pessoas sair chutando cadeira, gente. Na hora do culto, é o Espírito Santo. Aí chuta a cadeira, empurra a irmã, joga a irmã no chão, faz um monte de coisa. Eu já vi tudo isso. Não. Quando o Espírito Santo nos envolve, é uma alegria incontrolável. Isso é. Quando você é envolvido pela presença de Deus, pelo Espírito Santo, você sente uma alegria. Porque tudo que você pode fazer, a sua alegria você consegue conter. Mas quando você é inundado pela presença de Deus, você não consegue. É algo tremendo. É algo diferente, é algo maravilhoso. Se tem alguém aqui que nunca verdadeiramente sentiu essa presença de Deus, essa é a noite, de repente você chegar e dizer: Senhor, eu quero sentir, eu quero ser envolvido pela Tua presença nessa noite. O Espírito Santo, a palavra de Deus fala que Ele nos enche. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz que Ele nos guia. Diz a palavra: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se o Senhor está guiando sua vida, você é filho de Deus. Não sou eu que estou falando, não. Se não está guiando, o que a palavra de Deus fala? Você está guiando, se Ele está te direcionando, você é filho de Deus. Isso é a palavra de Deus que fala. E por último, para terminar, o Espírito Santo, está em Romanos 8, com 16, o Espírito Santo mesmo confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se o inimigo tentar lançar no seu coração que você não é de Deus, se o inimigo tentar lançar no seu coração que você não vai para o céu, você fala assim: ó, o Espírito Santo confirma que eu sou filho de Deus, eu vou morar no céu sim, eu sou herdeiro das bênçãos do Senhor na minha vida sim.
Vamos ficar de pé nesse momento. Nesse momento eu quero que você esqueça um pouquinho dos lados. É marido, é esposa, é filho, esqueça um pouquinho. Que seja um momento seu com o Senhor. Que seja um encontro com Deus. Que Deus possa estar agindo na tua vida, tenha liberdade. Ele já habita em você. Só que Ele quer ter liberdade em você. Muitas vezes tem áreas da sua vida que você não está deixando o Espírito Santo chegar. A área nessa casa que o Espírito Santo não está conseguindo chegar, que você não está permitindo. Verdadeiramente, nessa noite você fala assim: Espírito Santo, tenha liberdade em mim. Vem me encher, Senhor. Que você saia daqui cheio do Espírito Santo. Transbordando do Espírito Santo. Que a semana seja uma semana de experiências com Deus na tua vida. Não só a noite. Que a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo não pode ser um evento, tem que fazer parte do nosso cotidiano. O agir de Deus tem que fazer parte do nosso cotidiano. Você não tem que ser cheio num domingo, cheio na quinta e os outros dias nada. Não é isso que Deus quer na tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, vem encher-nos com Teu Espírito, Pai. Enche a minha vida, enche a vida de cada irmão aqui, Pai. A Tua palavra diz de vários homens que foram cheios do Espírito Santo, Pai. Que aqui cada irmão, cada irmã sejam cheios do Espírito Santo, Pai. Cada um aqui é habitação, Pai. Cada um aqui é casa espiritual, Senhor. Oh Deus, em que o Senhor encontre liberdade, Senhor, para limpar essa casa, Senhor. Venha limpar as nossas vidas, Senhor. Venha tirar de nós, Pai, tudo aquilo que não te agrada. Oh Pai, por mais que nós venhamos a gostar daquilo ou disso, Pai, venha limpar, Senhor. Venha nos purificar nessa noite, Senhor. É um clamor que eu faço junto com a tua igreja, Senhor. Talvez alguns possam até não concordar, Senhor, em confirmar essa oração, mas eu creio que a maior parte dos que estão aqui estão confirmando que querem estar totalmente limpos, Senhor. Essa habitação tem que estar limpa. Tira tudo, Senhor. Tira tudo que te desagrada, Senhor. Tira tudo que vai contra ti, Senhor, contra a tua palavra, Senhor. E que cada um aqui verdadeiramente seja uma bênção. O Senhor disse, quando o Senhor falou que ia abençoar Abraão, o Senhor também chegou para Abraão, Senhor, e disse: "Sê tu uma bênção, Senhor." Através do agir do Espírito Santo, Senhor, faz de cada irmão, cada irmã aqui uma bênção, Senhor. E que as pessoas que olhem para ele, Senhor, o marido que olhar para a esposa possa ver na esposa: minha esposa é uma bênção. O pai que olhar para o filho possa dizer: o meu filho, a minha filha é uma bênção. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Podem sentar, irmãos. Vamos passar os anúncios rapidamente. Queremos convidar, louvamos a Deus, hoje a casa está cheia, e olha que faltou muitos irmãos hoje. Se vem todo mundo, a gente já tem que pegar, mas tem mais cadeira lá. Mas faltou alguns irmãos.